I care. We care for you. E aí, meus queridos players, Ikki de novo na área, hoje com um review fresquinho de Alien Covenant. Quando nos meus vídeos de análise dos trailers eu disse que o Ridley Scott era louco, ainda teve gente que se doeu, né? Let's rock! Primeiramente, eu queria agradecer aqui ao Daniel Fontana, do canal Formiga Elétrica, pois foi graças a ele que eu consegui ver o Alien com exclusividade. E galera, eu recomendo muito o canal Formiga Elétrica, se você curte cinema, confere, porque apesar de ser um canal pequeno, os caras dão banho em muito canal grande por aí. Eu vou deixar o link do canal dos caras aqui na descrição, ok? Bom galera, nesse review eu vou falar de vários pontos do filme, primeiramente mais da parte técnica, sem spoilers, e depois eu vou largar alguns spoilers, mas não se preocupem porque vai ter um aviso antes, ok? Bom galera, vocês sabem que eu sou muito fã da franquia, eu me considero um entendedor dela inclusive, mas eu vou tentar falar aqui pra vocês nada mais que a verdade. Eu tava muito hypado pro filme e bom, simplesmente ele não parece um filme do Ridley Scott. O filme começa muito bem, de início ele tem exatamente a mesma atmosfera do Prometheus e gradativamente ele vai indo para a atmosfera dos aliens clássicos, ou pelo menos ele tenta ir para essa atmosfera. A tela de título simplesmente me arrepiou quando apareceu. O tema musical original do Alien de 79 tá lá, a forma como que a fonte aparece na tela tá lá, e o filme se desenvolve muito rápido, apesar de ter umas 2 horas de duração. O grande problema é que ali pelo segundo ato, tudo que poderia desembocar numa obra-prima se perde. O filme tem muitas referências ao filme original, como os computadores, as naves, mas ele não parece um filme do Alien. O longa tem bastante ação, ele se sai muito bem nesse ponto. Agora, se você espera um clima de terror, esqueça, Alien Covenant não tem nada de terror. Todos os personagens são extremamente mal desenvolvidos, são jogadas algumas pistas das personalidades de cada um, mas nenhum deles se firma na trama. A Catherine Waterston, que faz a Daniels, não tem o menor carisma nesse filme aqui, ok? Eu não sei como ela se sai em outros filmes. Mas se você está esperando uma personagem à altura da Ellen Ripley, esqueça. O personagem dela só não é mais mal desenvolvido do que o personagem do James Franco, que eu não posso falar nada, senão daí já é spoiler. O Billy Crudup, que interpreta o Capitão Oron, é um desperdício no filme. Ele é um ator foda, interpretando um personagem medíocre, que é de longe o personagem mais burro de toda a trama. Já o Dan McBride, que é razoavelmente um bom ator, mas mais conhecido por filmes de comédia, também entra para a coleção de personagens extremamente mal aproveitados e mal desenvolvidos. E um ponto que vale citar é que o filme não tem um alívio cômico, não que precise disso, afinal de contas é um filme do Alien. Mas o Dan McBride é um cara da comédia e isso não é aproveitado em nenhum momento. Então para que pegar um ator do humor para fazer o papel de um cara totalmente normal? Não tem muito sentido. O Guy Pearce também aparece no filme, ele é ok, ele tá lá, foda como sempre, mas a cena dele é tipo ok, beleza, nada demais. Em geral, o filme carece aí de um protagonista decente. Se os personagens principais já são mal aproveitados, o restante do elenco é completamente dispensável, porque você simplesmente não se importa com nenhum deles, eles são chatos. A doutora Elizabeth Shaw, a personagem da Noomi Rapace, simplesmente não foi aproveitada no filme também. Bom, eu não vou falar só mal do filme, o filme tem sim pontos positivos, apesar de pouquíssimos. O maior deles é sem dúvida a atuação do Michael Fassbender, ele é sem dúvidas o cara que salva o filme de um fiasco total. Ele volta interpretando o seu personagem David e um outro androide chamado Walter. Isso não é spoiler, tá nos trailers e no cast do filme, tá? Não me briguem. E ele simplesmente destrói na atuação. Você vê perfeitamente a diferença dos dois androides, mesmo eles sendo interpretados pela mesma pessoa. Você vê que o David tem um sotaque mais britânico e o Walter é um sotaque mais americano. E as cenas em que os dois androides interagem são muito, mas muito bem feitas, se não forem as melhores do filme. Falando um pouco de trilha sonora, ela é totalmente meh. O filme usa umas coisas de música clássica e apenas reaproveita o tema original do Alien e o tema de Prometheus. Nesse ponto, o filme peca demais também, porque afinal até o controverso Alien Resurrection
tem uma trilha marcante e que tem identidade. Bom, o enredo, a trama só não perde para Alien 3, que continua ainda sendo o pior de toda a franquia, pelo menos para mim. O roteiro é extremamente torto, acelerado, cheio de cenas que estão lá que parece que é só pra encher linguiça, e repleto de furos que vão desde o filme separado do resto da franquia, até a furos que simplesmente não batem com os outros filmes. Tem atitudes de personagens que se mostram extremamente imbecis e despreparados. Muitas soluções são previsíveis, são clichês. Muita gente fala mal de Prometheus, mas acreditem, o roteiro dele é 100 vezes mais sólido que o de Alien Covenant. E apesar da narrativa ser rápida, no final ele acaba chegando simplesmente em lugar nenhum. Acontece um monte de coisas, um monte de situações e no contexto geral não acontece nada. As questões deixadas em Prometheus não são respondidas e pior, várias outras novas questões são levantadas. Aí você pensa, ok, tirando tudo isso, a gente ainda tem os aliens. Temos os aliens e uma nova raça de criatura, novamente isso não é spoiler, tá nos trailers, ok? Mas apesar das criaturas serem muito interessantes, elas também são mal aproveitadas. Já os aliens clássicos mesmo demoram muito para aparecer. As criaturas são muito bem feitas, é lindo rever o Alien clássico na tela depois de tanto tempo, mas não existem efeitos práticos, é só CG, e apesar de na maioria do tempo os efeitos serem muito bons, a cena do nascimento do primeiro Alien tem um CG bem meia boca. Enfim, como um grande fã de Alien, eu sinto dizer, mas a gente tem um filme medíocre. Não pensem em vocês, principalmente você aí que chegou agora no canal, que eu tô sendo hater, que eu tô sendo pessimista. Eu esperei muito tempo por esse filme, eu tava muito ansioso, teve horas no filme que eu me emocionei, porque eu tava ali assistindo e pensando, cara, é Alien, ele voltou, finalmente. Mas lá pelas tantas, quando o filme desandou e os créditos subiram, eu pasmei, eu fiquei muito chateado. Infelizmente, Alien Covenant não honra o nome da franquia. Ele não é um bom filme do Alien e nem é um bom filme. Ele tem um roteiro fraco, furos, história com elementos clichê e confunde totalmente a mitologia da saga. Mesmo deixando comparações com o Alien original ou com Aliens de lado, ele não se sai bem. Simplesmente o filme não parece ter sido dirigido pelo Ridley Scott, o cara que dirigiu o Alien de 79, o cara que dirigiu Blade Runner. Mas eu digo a vocês uma coisa, não é justo culpar só o Scott pela qualidade final do filme, afinal tinha muito mais gente envolvida, inclusive o Walter Hill como produtor. Mas essa é claro que é a minha opinião e esses são os meus motivos de eu ter achado o filme ruim. Se você for fã da franquia, vá aos cinemas, assista, porque afinal de contas é um novo filme do Alien. Agora, se você for um espectador esporádico ou que queira começar no universo Alien, eu não recomendo começar por esse filme. É claro que eu não tô aqui para dizer o que é certo e o que é errado, esse é apenas o meu ponto de vista como fã, e você deve assistir o filme e tirar as suas próprias conclusões. Mas se eu puder te dar um conselho de amigo, vá assistir com as suas expectativas bem baixas para não sair do cinema desconcertado que nem eu saí. E vejam todos os teasers que saíram do filme antes, porque alguns deles não estão no filme e tem bem poucos spoilers também. Bom, galera, agora eu vou falar um pouco mais do enredo, então se vocês não quiserem estragar a sua experiência, eu recomendo que vocês parem o vídeo por aqui, deixem aí o seu like garantido e depois que você assistir o filme, volta aqui para conferir o restante da análise, ok? Bom, Alien Covenant tem como premissa a tripulação da nave Covenant se dirigindo a um planeta chamado Origai 6, com o propósito de colonizar esse planeta que foi estudado, analisado e se mostrou habitável para a raça humana. Como eu já disse antes, o enredo é todo torto, começando do ponto em que no meio do curso, a tripulação é acordada por um sinal de vida inteligente vindo de um planeta totalmente desconhecido. E o capitão decide que é uma boa ideia parar e colonizar esse planeta mesmo, porque aparentemente ele também é habitável. Em Prometheus mesmo, quando eles chegam lá no planeta, eles descem preparados, com veículos, com roupa de proteção, e eles têm receio de tudo que está naquele planeta, afinal, é tudo novo.
Já em Alien Covenant, eles descem em um planeta que está a 7 anos do destino deles, o que não faz sentido, porque afinal, como eles iam conseguir estudar um planeta que estava mais distante, descobrir que ele tinha uma atmosfera parecida com a da Terra, e eles não teriam visto antes esse planeta que está bem mais próximo da gente? Ok, eles descem lá armados, mas sem veículos, sem roupa de proteção, e eles chegam lá botando banca, como se fosse super comum viajar para outra galáxia e colonizar um planeta desconhecido, sem preparo e sem estudo. E sabem o que é o pior? Esse planeta não é nem o LV-223 de Prometheus e muito menos o LV-426 de Alien e Aliens. Aquele que a gente tem a nave dos engenheiros com o famoso Space Jockey. Dá a entender que esse é o planeta dos engenheiros, mas os engenheiros de lá são diferentes dos mostrados em Prometheus. Eles são menores, têm um aspecto mais humano, eles parecem mais humanos do que engenheiros. Um detalhe importante é que ninguém se questiona sobre ter vida, principalmente vida inteligente nesse novo planeta. Pois como a gente sabe, apesar do universo de Alien se passar no espaço, existe todo um ceticismo com relação à vida alienígena. Tanto que lá no Aliens, quando a Ripley fala que foi atacada por um alienígena, ela é taxada de louca. No desenrolar da história, a gente descobre que o David fez alguma coisa para a Dra. Elizabeth Shaw, o que exatamente não é desenrolado, e que o David tá pirado e resolveu bancar Deus só para ver no que vai dar. Então, quando ele chega nesse suposto planeta dos engenheiros, ele resolve soltar o Black Goo, que é o líquido preto que foi mostrado em Prometheus, um líquido capaz de criar mutações em qualquer ser vivo, especificamente de carne. Isso tudo já era claro em Prometheus, apesar de estar nas entrelinhas, mas dessa vez eles resolveram desenhar na tela e explicar bem para os mais desatentos entenderem. Daí então os engenheiros sofrem uma mutação e deles nascem as novas criaturas que não têm um nome no filme. Tem gente que fala que são os neomorfos, tem gente que fala que são os protomorfos, mas de fato nada é dito no filme. Essas criaturas têm a pele branca, por vezes se mostram mais agressivas que os xenomorfos, e ainda espalhado pelo planeta está a substância do Black Goo, que pode mutar qualquer ser vivo várias e várias vezes. Como o David é um androide, ele meio que é imune às criaturas e imune ao Black Goo. De certa forma, eles meio que ignoram o David como uma ameaça e ele meio que tenta liderar as criaturas. Aí, novamente, a burrice dos personagens é posta em prova, quando mesmo depois do David se mostrar um doente, eles ainda confiam nele. Mais do que isso, eu vou acabar contando o filme todo. Infelizmente, é mais um filme que os trailers entregam toda a trama. Simplesmente não tem muita coisa diferente ali do que rola nos trailers. E aí vem mais alguns problemas. O David pousar num planeta alienígena com tecnologia superior à nossa, com a nave deles, e ninguém perceber que era um estranho comandando a nave e ninguém hostilizar a chegada dele, chega a ser banal. A Weyland/Yutani não é explicada, e sendo do padrão de praticamente todos os filmes da franquia, pela primeira vez não é o Weyland que está por trás de toda a trama. É só o David surtado brincando de Deus e fazendo um monte de experiência. Tinha gente que esperava ali um conflito entre os xenomorfos e as novas criaturas, isso não acontece. Haviam teorias de que o David teria transformado a Dra. Shaw em uma rainha. É evidente que ele fez experimentos com ela, mas isso não é desenvolvido. E não, apesar de ter os ovos, não aparece nenhuma rainha no filme, muito menos um alien rei, um alien líder ou qualquer coisa do tipo. E Alien Covenant não faz o link com Alien de 79 e deixa o Prometheus totalmente descontextualizado e até mesmo abandonado. Ninguém vai resgatar a nave Prometheus, que é dada como desaparecida, mesmo estando a bordo dela o proprietário das indústrias Weyland, o Peter Weyland e a filha dele, a Meredith Vickers. O Diacon, a criatura vista no final de Prometheus, ela é descartada, ela não aparece de novo. O lance da criação e o questionamento do porquê nós humanos termos sido criados é abandonado, e o pior, o motivo do engenheiro lá do Prometheus querer destruir a Terra é simplesmente deixado de lado, ele não é respondido. E mais, ele não era o último engenheiro como muita gente pensou. Então era só ele que queria destruir a Terra? Por quê? A origem dos xenomorfos, novamente, não foi explicada. Eu particularmente nunca senti falta de uma explicação quanto a isso, mas se você esperava isso,
esqueça. O David consegue criar as criaturas, mas não esqueçam que lá em Prometheus elas já existiam, pois já tinham engenheiros mortos com facehuggers, com o peito estourado, exatamente o mesmo padrão, além de uma sala que mostra como funciona o patógeno exato da criação de um xenomorfo. Tinham teorias de que o David seria o criador dos aliens, mas não é isso, e se de algum modo Ridley Scott quis insinuar isso, ele joga toda a beleza das criaturas no lixo. Afinal, imaginem, depois de tantos anos descobrir que os xenomorfos foram a criação de um androide construído por humanos que sofre com crise existencial. O filme trouxe 2 novos planetas, sendo eles o planeta dos engenheiros e o Warrior 6, sendo que não havia necessidade nenhuma, a trama toda poderia ter acontecido no planeta de destino deles. Ou seja, Prometheus já trouxe um planeta diferente lá que deixou muita gente confusa, e o Alien Covenant trouxe mais 2. Pra que tanto planeta, enrolar por 2 horas, ir pra todos os lados e no final não chegar em lugar nenhum? Eu, depois do resultado lastimável de Alien Covenant, perdi qualquer esperança no Ridley Scott. Eu sempre achei que ele fosse fora da casinha, mas hoje eu afirmo, o Ridley Scott não sabe o que ele tá fazendo com a franquia Alien. E o Blade Runner, o que vai ser o Blade Runner novo? Bom, galera, infelizmente, diferente do que eu afirmei nos meus vídeos de análises dos trailers, Alien Covenant não passa nem perto de ser o filme do ano. Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 pro filme, seria 5. Sendo aí bem generoso e até mesmo um pouco fanboy, porque afinal de contas é um filme do Alien. E se você me perguntar qual que é o meu filme favorito, o que eu acho o pior da franquia, aí na tela vai aparecer na ordem, começando do melhor pro pior filme da franquia, no meu ponto de vista. Novamente, tudo que eu disse aqui é minha opinião. Se você discordar, pode comentar aqui embaixo o que te agradou no filme, porque eu vi mais coisas ruins do que boas. E se você curte cinema e quiser saber mais sobre esse universo com várias curiosidades, não deixe de conferir a playlist Cinecult. Inclusive, Alien já foi um dos temas do quadro, com um vídeo repleto de informações sobre essa grande franquia. O link vai estar aqui na descrição e no card na tela. Enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esquece de largar aquele like maroto e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais para ajudar na divulgação. Para você que é novo aqui, seja muito bem-vindo e muito obrigado a você que assistiu até aqui, de coração mesmo. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco. Keep a rockin'!